Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Amém? Que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse mal. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim aquele mal. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que hoje sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Aqui uma passagem que todo mundo conhece. O apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor 3 vezes por um mal que incomodava ele. Ele chamava aquilo de espinho na carne, por ser um algo que incomodava demais a pessoa dele. Então ele foi e orou ao Senhor uma vez, ele orou ao Senhor mais uma vez, ele passou ali então um período de oração. E ele disse que na 3ª vez que ele estava orando, pedindo: Senhor, tira de mim, no nome de Jesus, esse espinho. Ele chamou de espinho por o fato de ser algo que incomoda. Então, se você tiver qualquer situação, que você tiver um espinho sendo colocado em você de uma maneira, sem querer, às vezes, sei lá, uma pedra no sapato, ele poderia ter dito uma pedra no sapato, ele poderia ter dito muitas outras coisas, no sentido de incomodar. Então, um espinho na carne, você imagina aquele negócio beliscando, brincando o tempo todo, ele quis dizer que o tempo inteiro ele tinha uma situação muito incômoda, e ele chamou isso de espinho na carne, para não precisar especificar qual era o problema, se era um pecado, se era uma pessoa, se era um sentimento, se era uma luta. Deveria ser alguma coisa que ele não quis pronunciar, ele chamou de espinho na carne. Só que sim, Deus ele estava com Paulo, mesmo mediante essa situação. E aí ele orou e Deus disse: olha, eu não vou tirar, a minha graça te basta, minha graça te basta. Então Paulo falou assim: então sendo assim, Deus falou: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É necessário que se manifeste, muitas vezes, ele estava querendo dizer, a sua fraqueza, para que possa manifestar o meu poder. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, um casamento, uma conexão. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse: então eu vou me gloriar no tempo de luta, vou me gloriar no tempo de injúria, porque sendo eu fraco, então aí que sou forte. Na verdade, né, querido, a minha graça, disse, é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem dia que nós nos sentimos fortes, como Josué e Caleb, pronto para a guerra. Tem dia que nós sentimos, levantamos com uma autoridade, levantamos fortes, pronto para uma guerra. Hoje eu, em nome de Jesus, hoje eu vou vencer um leão, hoje eu vou vencer essa situação, hoje o inimigo que não pare na minha frente, que eu vou atropelar ele no nome de Jesus. Tem dia que nós estamos prontos para a guerra, fortes para uma guerra como Caleb e como Josué. E tem dia que preferimos nos esconder na caverna como Elias. Assim somos nós, esse pico de emoções, esse pico
de situações, e assim somos nós. Um dia estou forte, que nem Caleb e que nem Josué, pronto para a guerra, mas no outro dia eu prefiro me esconder numa caverna que nem eles. Prefiro não sair de casa, prefiro não falar com ninguém, prefiro ficar pensando e matutando sobre a situação que eu estou passando, sabe? Então, tem dias que nós queremos cantar e dançar, como Davi cantava, como Miriam dançava. Tem dia que nós queremos, acordamos, queremos festejar, queremos dançar, queremos cantar, e tem dia que nós choramos como Ana. Então, para você ter uma noção disso, de como somos mediante as adversidades. Então, tem dia que eu quero cantar como Davi, dançar como Miriam, mas tem dia que eu quero chorar como Ana. Eu quero que eu amanheci mediante prostrar naquela situação, e tem dias que temos a fé de Abraão para vencer tudo. Temos a força de Josué de saltar as muralhas e derrotar o exército. Tem dia que temos a coragem da rainha Esther, e sem medo nenhum entrou diante do rei, quebrando todos os protocolos, sabe? Então, tem dia que nós queremos ter a segurança, daquele Joquebede, que pegou seu filho e colocou num cesto e colocou no rio e foi descansar no Senhor. Foi descansar, ficou tranquilo. Então, tem dia que elevamos os olhos para o monte e nos perguntamos de onde vem o socorro. Só que isso não quer dizer que nós sejamos fortes ou sejamos fracos. Isso quer dizer que somos simplesmente humanos e limitados. Somos simplesmente nós. Somos simplesmente nós, humanos e limitados. Somos humanos e dependentes. Isso então não quer dizer, nessa variedade de sentimentos, que nós somos fortes ou então que somos fracos. Ai, pastor, eu estou fraco. Ai, pastor, eu estou fraca. Ai, pastor, eu estou bem, estou indo buscar, estou forte. Isso não define nós. Não define nós. Nossa definição é exatamente essa fragilidade de um ser humano limitado, de um ser humano dependente. Não sei em que dia você está hoje. Não sei como você está se sentindo hoje. Se você está como Paulo, Deus tira de mim, tira de mim, tira de mim. E aí Deus vem e fala, eu não vou tirar, e ele diz, então beleza, eu vou ficar assim, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Tá? Não sei como que você está hoje. Uma coisa eu sei, em todas essas citações, em todos esses homens e mulheres que foram citados aqui, Deus estava com ele, por conta das suas limitações. Deus estava com eles. O tempo inteiro Deus estava com eles. Então, como que você está hoje? Como que está a sua semana? Independente se você está com a fé de Abraão ou se você está fugindo como Elias, independente de como está essa situação, eu quero dizer que, estando forte ou estando fraco, continuamos dependentes, continuamos limitados. Então a nossa força ela vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, hoje é um dia, não é um dia atípico, não é um dia diferente, é um dia especial. Todos os dias são especiais quando nós acordamos buscando Deus. O dia se torna especial pelo fato da minha alma trazer para mim a necessidade de ir buscar a Deus. Então, assim, acontecendo dessa forma, o dia se torna um dia especial. É um dia especial. Por quê? Porque quando eu busco Deus, então haverá resposta. Quando eu busco Deus, haverá cura. Quando eu busco Deus, eu choro quando Ele fala comigo, porque a minha alma está sendo
lavada no culto de domingo. Ontem, pela manhã, o Senhor visitou as pessoas de uma forma tão impactante na palavra, que era visível vê-las chorando, né, ali na sua intimidade com o Senhor. Então, o Senhor, Ele é com você, o Senhor está com você. Não importa a forma, a maneira que você acordou hoje. Não importa se você acordou aí como Davi, com as pedras na mão, para derrubar o gigante, não importa. Se você está chorando como Ana, de repente seus olhos estão desse tamanho, não conseguiu nem levantar aí de tanto chorar devido às situações, forte como Davi, chorando como a Ana, sabe, com a fé de Abraão, com a disposição de dançar e cantar como Davi e Miriam, sabe, não importa como você está sendo visitado nessa manhã. A palavra de Deus está visitando você, porque Deus, Ele designou isso para esta manhã, Ele designou isso para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela quando entra em nós, quando ouvimos ela, quando adquirimos ela, algo impactante está acontecendo na minha e na tua vida nessa manhã. Então, se você está aí como Paulo, Senhor, tira de mim, Senhor, me visita, Senhor, faz, Senhor, aconteça. Ele está dizendo para você, a minha graça te basta. Se você estiver com a minha graça, você vai ser, você vai ter a totalidade daquilo que você está buscando em Deus. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo não é nosso, o tempo é dele e ele é atemporal. Para ele não existem os meses, para ele não existem as horas, para ele é tudo daqui a pouco, para ele é o tempo certo. Ele é tão perfeito que mesmo não tendo o nosso relógio, ele chega na hora certa. Ele está chegando na hora certa na tua vida. Ele está ouvindo as tuas orações estão chegando diante dele na hora certa, e ele vai responder as tuas orações na hora certa. Ele não respondeu Paulo na primeira oração, ele não respondeu Paulo na segunda oração. Quando ele viu que Paulo não ia parar de orar, então ele foi e disse: Paulo, não vou tirar o espinho da tua carne. A minha graça te basta, o meu favor não merecido te basta, a minha presença te basta, o meu querer sobre a tua vida te basta. Então o apóstolo Paulo aceitou o plano e o propósito de Deus. Ele aceitou e ele disse: então, pelo que sinto prazer nas fraquezas, então eu sinto alegria nas injúrias e nas necessidades. Eu vou sentir alegria, vou dar risada nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então por isso que as pessoas não entendem quando Paulo, não é que ele parecia um masoquista, não é nada disso. Ele não tinha prazer em sofrer, é que ele sabia que quando ele estava passando por aquele momento, uma alegria brotava no coração dele, porque ele dizia: quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque Deus disse para mim que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se eu estou fraco, o poder de Deus está vindo diretamente. É como uma tomada, querido, sabe? É como você colocar uma tomada na parede ali e colocar o cabo, a energia vai acontecer, vai transmitir energia, vai ligar alguma coisa, vai acender alguma coisa. Assim é o Senhor se aperfeiçoando na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, se você está fraco, se você está forte, se você está cantando, se você está dançando, se você está chorando, não importa como você esteja, o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Minha graça é suficiente para você, a graça de Deus é suficiente para você vencer esse dia de hoje. Senhor, dai-me graça. Talvez você passou alguns dias dizendo isso, a resposta está chegando para você. Hoje é um dia que você vai viver pela graça do Senhor. Então, repetindo o que foi dito lá no começo, para a gente estar terminando. Tem dias que nos sentimos fortes como José e Caleb. Tem dia que preferimos nos esconder na caverna como Elias. Tem dia que queremos cantar e dançar como Davi e Miriam.
Tem dia que queremos chorar como Ana. Tem dia que temos a fé de Abraão para vencer tudo. Tem dia que temos, né, a força, né, e a fé de Josué de saltar as muralhas e derrotar o exército inimigo. Tem dia que somos corajosos como a rainha Esther, que enfrentamos a situação sem o medo do que tem para acontecer. Tá? Tem dia que nós levamos nossos olhos para o monte e perguntamos de onde vem o socorro. E isso não nos faz nem forte nem fraco. E isso, eu volto a dizer, nos mostra as nossas limitações. Está tudo normal. Daqui a pouco Deus vai agir em teu favor. Deus está agindo em teu favor. O salmista disse uma coisa: buscarei ao Senhor, pedirei ao Senhor e a buscarei. Continua buscando a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Se você me procurar, você vai me achar. Eu serei achado de vós. Eu serei achado por vocês. Quando vocês me procurarem, nenhuma vez vocês vão sair sem me encontrar. Se você está procurando o Senhor, você vai encontrar o Senhor. Se você está buscando o Senhor, você vai encontrar. Está dizendo: serei achado de vós. Eu serei encontrado. Sabe? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Continua buscando a Deus. Você vai ter a sua experiência, o seu testemunho de tudo o que Deus fez nesse período de busca, nesse período de espera. Dando para você uma ênfase que mesmo Josué e Caleb sendo forte, pronto para a guerra, tiveram que esperar no Senhor. Tiveram que esperar no Senhor. Mesmo que Elias estava com medo ali na caverna, ele teve que esperar no Senhor. Mesmo Miriam dançando, né, e Davi salmodiando, tiveram que esperar no Senhor. Ana chorou muito, teve que esperar no Senhor. Miriam riu muito, dançou mediante a vitória, teve que esperar no Senhor. O tempo é dele, Deus está agindo, Deus não fica sem trabalhar. A Bíblia diz que Deus não fica sem trabalhar por um minuto. Deus está trabalhando em nosso favor o tempo inteiro. Então, o seu dia hoje, olha aí para as suas coisas e diz: o meu dia hoje será um dia abençoado pelo nome de Jesus. Porque eu estou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em mim nesse momento. Porque quando eu estou fraco, então aqui eu sou forte. Eu sou forte. Olha aí para a sua situação, aponte as mãos aí para a tua vida, diz: hoje eu serei abençoado. Eu terei um dia de vitória, eu terei uma semana de vitória. Um mês vai finalizar com êxito, com vitória, com livramentos. E eu vou vencer porque o Senhor, Ele é comigo. E em todas essas mensagens, em todas essas exemplos que nós vemos aqui, Deus era com eles. Hoje não é diferente. Deus é com você. Deus é com você. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus é com você. Seu dia será abençoado porque Jesus está com você. O nome de Jesus, mencione ele o tempo todo. Coloque louvores. Faça como Davi, coloque louvores, faça como Miriam, dance, chore como Ana, sabe? Tenha uma fé, né, como a de Abraão, salte muralhas aí, como, né, o Josué, sabe? Então, seja lá o que for, faça tudo crendo que Deus, Ele está olhando para você, olhando. Quando Paulo orou por 4 vezes, por 3 vezes, na terceira ele orou, e acredito que ele não ia orar a 4ª vez de qualquer forma, porque ele tinha uma intimidade com Deus, e ele entendia que quando Deus não queria responder, é porque Deus estava trabalhando, ao contrário daquilo que ele estava pedindo, e muitas vezes Deus só fica observando, mas Deus disse que eu não vou fazer o que você está me pedindo, a minha graça te basta. O período é esse, o período é de luta, o período é de você ter experiência. O homem se aproxima de Deus
ficar íntimo com Deus nas lutas. O homem, na maioria das vezes, o homem não fica íntimo com Deus nas vitórias. O homem fica íntimo com Deus nas lutas, nas perseguições. Então, muitas vezes nós passamos por isso. Aproveite o seu período de intimidade com Deus. Aproveite o seu período de se aproximar de Deus, de poder descobrir como é a voz de Deus, poder descobrir como é a forma que Deus fala com você. Por isso, no nome de Jesus, receba esta mensagem para essa sua semana, para esse seu dia, que será um dia abençoado, extremamente abençoado, no nome de Jesus.